José Aguiar Branco foi reeleito presidente da Assembleia da República com 202 votos a favor, 25 em branco e 3 nulos. O candidato do PSD terá conseguido quase todos os votos das bancadas que prometeram votar na sua reeleição, já que as bancadas da AD, do PS e do Chega somam 209 deputados. Os 230 deputados foram chamados um a um para depositar o seu voto numa urna no centro do hemiciclo durante a parte da tarde. Após conhecidos os resultados, Aguiar Branco desceu ao plenário e cumprimentou os deputados únicos do Bloco de Esquerda, PAN e JPP e os líderes parlamentares dos restantes partidos. O primeiro plenário da nova sessão legislativa decorreu esta terça-feira. Há 44 deputados estreantes neste novo Parlamento, incluindo Filipe Sousa, que leva para a Assembleia da República o primeiro partido regional. Está instalada a crise política nos Países Baixos. Depois de Geert Wilders ter retirado o Partido pela Liberdade da coligação de governo, o primeiro-ministro anunciou a demissão. Dick Schoof acusou Wilders de falta de compromisso. Disse que a saída do PVV deixou o executivo sem apoio maioritário no Parlamento e que a única opção era a dissolução. Schoof, ex-chefe dos serviços secretos neerlandeses, e os ministros dos outros 3 partidos da coligação continuam em funções a título interino. Não sabe quem ocupará temporariamente os 5 ministérios que pertenciam ao PVV. O líder do governo agora em gestão lembrou que há um ano aceitou o cargo por acreditar que podia contribuir para resolver os problemas do país. Sublinha que mantém essa convicção. Falta ainda definir a data oficial das novas eleições, que não devem acontecer antes de outubro. A coligação de governo tomou posse a 2 de julho do ano passado. Tinha como maior partido o PVV, acompanhado dos liberais, dos democratas cristãos e do Partido dos Agricultores. Wilders fez o PVV abandonar a coligação por ver recusado o plano que apresentou para endurecer a política de imigração. Os Países Baixos entram num período de incerteza a 3 semanas de receberem a cimeira da NATO em Haia. Um tribunal de Berlim decidiu que a rejeição de requerentes de asilo nas fronteiras é ilegal, desferindo um rude golpe na política de imigração do chanceler alemão Friedrich Merz. O tribunal tomou a decisão depois de analisar os recursos de 3 cidadãos somalis que pediram asilo, mas foram rejeitados depois de chegarem de comboio da Polónia. In diesem Einzelfallbeschluss geht es 3 Somalier, die versucht haben, am 2. Mai bereits die deutsche Grenze von Polen Richtung Deutschland zu überqueren, sind dabei zurückgewiesen worden. Sie haben zu diesem Zeitpunkt kein Asylbegehren gestellt. Ferner sind sie dann am 3. Mai erneut an der deutschen Grenze erschienen, wurden wieder zurückgewiesen, haben auch zu diesem Zeitpunkt kein Asylbegehren gestellt. Am 9. Mai sind sie erneut an der deutschen Grenze erschienen, haben da ein Asylbegehren gestellt. O tribunal diz que pelo menos um dos estrangeiros tinha provas válidas de vulnerabilidade, acrescentando que o governo de Merz violou as leis de asilo ao não examinar os pedidos. O tribunal também observou que o novo governo federal estava a violar o sistema de imigração de Dublin da União Europeia. O ministro do Interior alemão insistiu, no entanto, que as iniciativas do governo em matéria de imigração não vão mudar. Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung. Durante a sua campanha eleitoral, Friedrich Merz tinha prometido combater a imigração. Em maio, o governo conservador revelou novas medidas que visam impor uma proibição geral dos pedidos de asilo. No Sudão foi atacada uma caravana de ajuda humanitária das Nações Unidas. 15 caminhões que transportavam alimentos e suplementos nutricionais para a cidade de El Fasher. Morreram pelo menos 5 pessoas e várias ficaram feridas. O ataque aconteceu na região do Darfur, numa zona controlada pelos rebeldes das RCF. This joint WFP-UNICEF convoy was made up of 15 trucks
and it had traveled over 1,800 kilometers from Port Sudan, and they were carrying nutrition supplies and food. The agencies were negotiating access to complete their journey to El Fasher when it was attacked. The route that the convoy was going to take was shared in advance with the parties on the ground who were notified and aware of the location of the trucks. As vítimas do ataque eram sudaneses contratados pelo Programa Alimentar Mundial e pela Unicef. No Sudão, tanto as Forças Armadas como os rebeldes das RCF culpam-se mutuamente pelos ataques, mas grupos independentes dizem que foram os rebeldes que atacaram os caminhões. O Sudão está em guerra civil há mais de 2 anos. O conflito opõe o exército às RCF, as Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar que chegou a estar integrado nas forças de segurança. No início deste ano, o exército voltou a tomar a capital, Khartoum, mas os rebeldes ainda controlam grande parte do país. As forças israelitas negam ter aberto fogo contra um grupo de pessoas perto de um local de distribuição de ajuda em Gaza. Há registro de pelo menos 27 mortos naquele que foi o terceiro incidente do género em 3 dias. O exército de Israel alega que disparou contra alguns suspeitos que saíram da rota designada e ignoraram os tiros de aviso. A explicação foi, no entanto, rejeitada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Esta organização diz que o hospital de campanha em Rafah recebeu 184 feridos, 19 deles declarados mortos à chegada. O episódio ocorreu depois de uma fundação apoiada por Israel e pelos Estados Unidos ter criado pontos de distribuição de ajuda dentro das zonas militares israelitas. Um sistema que, de acordo com Israel, serve para contornar o Hamas e impedir que os militantes do grupo islâmico lucrem com a guerra. As Nações Unidas consideram que o novo sistema não resolve a crise de fome em Gaza e permite a Israel utilizar a ajuda como uma arma. É a 15ª viagem de Alexander Lukashenko à China, a primeira desde a nova extensão dos poderes presidenciais contestada pela oposição e pelo Ocidente. O presidente bielorrusso foi recebido por Xi Jinping na residência oficial do governo em Pequim. O líder chinês sublinhou que considerou serem as relações de amizade e parceria entre os dois países. Disse que as promove numa perspectiva estratégica e de longo prazo. Xi pediu a Lukashenko que se junte a Pequim na luta contra aquilo a que chamou hegemonia e intimidação. Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени – беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам, в Пекин. Уважаемый председатель, 5 лет назад еще говорили так: если Китай выдержит, значит планета будет уравновешена и будет существовать. Сегодня уже говорят, Китай выдержит, и Китай не позволит сломать мировой порядок. A economia bielorrussa foi afetada pelas sanções ocidentais na sequência do apoio à invasão russa da Ucrânia. Minsk vê-se agora na necessidade de criar novos laços a leste. Um dos principais pontos da reunião foi a construção de máquinas e a modernização tecnológica de setores industriais da Bielorrússia. Este é um exercício da Marinha Romena em pleno Mar Negro. Os militares testam uma nova tecnologia para destruir minas marítimas à deriva. É a primeira vez que usam este sistema desde o início da guerra na Ucrânia. Com precisão tática, os pilotos das forças navais localizam rapidamente a área de risco, transmitem as coordenadas e aproximam-se do alvo. Estão em contrarrelógio para instalar o explosivo. O trabalho dos pilotos no posicionamento do helicóptero é crucial.
A tensão continua elevada à medida que os mergulhadores são trazidos de volta. Juntamente com os aliados da NATO, os militares romenos têm estado a treinar para estas missões há 2 anos. Orice procedură ce necesită explozivi sau lucru cu explozivi trebuie exersată foarte des și foarte mult, datorită riscurilor pe care le implică. Sunt scafandru de aproape 10 ani și vreau să spun că de 9 ani sunt numai în cursuri de pregătire. Nos últimos 3 anos foram identificadas no Mar Negro mais de 120 minas. Estão entre as cerca de 500 que se terão desprendido de uma barragem de minas ucraniana no início da guerra. Forțele navale ale Ucrainei au reușit să facă operația de minare înaintea invaziei Federației Ruse. Pentru a proteja zona, numărul de mine nu putem să știm. O grupo de batalha MCM Black Sea, que inclui a Roménia, a Bulgária e a Turquia, mantém a segurança do tráfego no Mar Negro. Această procedură, într-adevăr, este folosită de către partenerii noștri din NATO. Estes treinos vão intensificar-se ao longo do mês.